Olá, meus queridos amigos criadores e apaixonados por animais. Você já se perguntou como transformar completamente a saúde e o peso dos seus porquinhos da Índia? Hoje vou compartilhar com vocês uma experiência incrível que mudou totalmente minha criação. Eu tinha 7 porquinhos da Índia que estavam magros, sem brilho, e eu estava realmente preocupado com eles. Mas então descobri o segredo do milho fermentado, e em questão de semanas, meus animais ganharam nada menos que 130 quilos no total. Sim, você ouviu direito. Neste vídeo, vou contar cada detalhe dessa transformação, explicar exatamente como preparar o milho fermentado, por que funciona tão bem e dar todas as dicas práticas para você aplicar na sua criação hoje mesmo. Se você está aqui buscando resultados reais para seus animais, não se esqueça de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma dica valiosa que pode transformar sua criação. Vamos juntos nessa jornada incrível. A minha história com os porquinhos magros. Deixa eu contar como tudo começou. Há alguns meses atrás, eu olhava para meus 7 porquinhos da Índia e meu coração apertava. Eles estavam visivelmente magros, com o pelo sem aquele brilho característico de animais saudáveis. E por mais que eu oferecesse ração comercial de boa qualidade, verduras frescas e feno à vontade, simplesmente não conseguia ver aquele desenvolvimento que todo criador sonha. Eu acordava de manhã, ia até o criadouro e aquela sensação de impotência me consumia. Será que eu estava fazendo algo errado? Será que tinha alguma doença que eu não estava enxergando? Consultei veterinários, li dezenas de artigos, conversei com outros criadores, mas nada parecia fazer diferença significativa. Eu tentei de tudo. Aumentei a quantidade de alfafa, ofereci mais vegetais ricos em vitamina C, como pimentão e couve, variei os tipos de feno, mas o ganho de peso era lento demais. Não eram animais doentes, os exames mostravam que estavam saudáveis, mas eram magros, franzinos, e isso me frustrava profundamente. Como criador apaixonado, você sabe que a gente quer ver nossos animais prosperando, cheios de energia com aquele corpinho robusto e saudável. O descobrimento do milho fermentado. Foi então que, numa conversa casual com um criador antigo, ouvi pela primeira vez sobre o milho fermentado. Esse senhor, com seus mais de 30 anos de experiência na criação de diversos animais, me contou que usava milho fermentado para suas galinhas, patos e até para alguns roedores maiores. Ele descreveu transformações incríveis, animais que ganhavam peso de forma saudável, pelagem mais bonita, mais disposição. Meus olhos brilharam com aquela informação. Será que poderia funcionar para meus porquinhos da Índia? Comecei a pesquisar profundamente sobre fermentação de grãos. Descobri que a fermentação é um processo milenar usado pela humanidade há milhares de anos, para melhorar a digestibilidade e o valor nutricional dos alimentos. Quando fermentamos o milho, estamos basicamente pré-digerindo os carboidratos complexos, quebrando as paredes celulares duras e criando um ambiente rico em probióticos naturais que vão fortalecer a flora intestinal dos animais. É como se estivéssemos dando aos nossos porquinhos um superalimento cheio de bactérias benéficas, enzimas digestivas e nutrientes mais biodisponíveis. Como funciona a fermentação? Deixa eu explicar de forma simples o que acontece durante o processo de fermentação. Quando você coloca o milho em água e deixa em repouso, bactérias naturais presentes no ambiente e no próprio grão começam a se multiplicar. Essas bactérias, principalmente lactobacilos, consomem os açúcares presentes no milho e produzem ácido lático. Esse ácido lático não só preserva o alimento naturalmente, impedindo o crescimento de bactérias ruins, como também torna os nutrientes muito mais fáceis de serem absorvidos pelo sistema digestivo dos animais. O milho normal, aquele que a gente oferece seco ou apenas hidratado, tem uma estrutura celular dura que dificulta a digestão, especialmente para animais pequenos como os porquinhos da Índia. Eles até conseguem comer e digerir, mas aproveitam apenas uma fração dos nutrientes disponíveis. Agora, quando você fermenta esse milho, é como se estivesse abrindo todas as portas para que os nutrientes fluam livremente.
As proteínas ficam mais acessíveis. As vitaminas do complexo B são multiplicadas pelas bactérias durante o processo. E os minerais como cálcio, fósforo e magnésio ficam em formas mais facilmente absorvíveis. Preparando o milho fermentado. Passo a passo. Agora vem a parte prática que sei que vocês estão ansiosos para aprender. Vou compartilhar exatamente o método que uso e que trouxe resultados tão impressionantes. Primeiro, você vai precisar de milho de boa qualidade. Eu prefiro usar milho orgânico quando possível, mas milho comum de boa procedência também funciona muito bem. A quantidade vai depender do tamanho da sua criação, mas para começar, recomendo preparar em lotes pequenos até você pegar o jeito. Pegue um balde de plástico limpo ou um recipiente de vidro grande. Evite usar metal porque pode reagir com os ácidos produzidos durante a fermentação. Coloque o milho no recipiente, ocupando cerca de 1/3 do volume total. Agora adicione água limpa, de preferência filtrada ou mineral, cobrindo completamente os grãos e deixando uns 5 centímetros de água acima do milho. Isso é importante porque durante a fermentação, os grãos vão inchar e absorver água. Cubra o recipiente com um pano limpo ou uma tampa frouxa. Não vede completamente porque gases serão produzidos durante a fermentação e precisam escapar. Coloque o recipiente em local com temperatura ambiente, longe da luz solar direta. A temperatura ideal é entre 22 e 28 graus Celsius. Temperaturas muito baixas vão deixar o processo lento demais, e temperaturas muito altas podem fazer o milho estragar ao invés de fermentar. Agora vem o segredo do sucesso: a paciência e a observação. Nos primeiros 2 dias, você vai notar que a água começa a ficar levemente turva e podem aparecer algumas bolinhas. Isso é ótimo. Significa que a fermentação está acontecendo. Mexa o milho 1 ou 2 vezes ao dia com uma colher limpa. Isso ajuda a distribuir as bactérias e evita que alguma parte fique sem contato com a água. Entre o 3º e o 5º dia, você vai perceber um cheiro característico de fermentação. Não é um cheiro ruim ou podre, mas sim um aroma levemente ácido, quase como um iogurte natural. Se sentir cheiro de podre ou mofo, algo deu errado e você precisa descartar e começar de novo. Mas não se preocupe, com a prática você vai acertar rapidamente. Quando o milho está pronto. Como saber se o milho fermentado está no ponto certo para oferecer aos seus porquinhos? Existem alguns sinais claros. O milho estará inchado, mais macio ao toque e terá um cheiro agradavelmente ácido. A água estará bem turva, com uma coloração esbranquiçada ou levemente amarelada. Quando você morde um grão, ele deve estar macio, quase cremoso, totalmente diferente da dureza do milho seco. Eu costumo deixar fermentar por 4 a 5 dias na maior parte do ano. No verão, quando está mais quente, às vezes fica pronto em 3 dias. No inverno, pode levar até 6 ou 7 dias. Você vai aprender a reconhecer os sinais com a experiência. O importante é nunca deixar passar do ponto, porque aí sim o milho pode começar a estragar de verdade. Introduzindo o milho fermentado na dieta. Quando finalmente preparei meu primeiro lote de milho fermentado, estava ansioso, mas também um pouco apreensivo. Como meus porquinhos iriam reagir? Será que iam aceitar bem? A introdução de qualquer alimento novo na dieta de animais deve ser feita gradualmente, e com o milho fermentado não é diferente. No primeiro dia, ofereci apenas 1 colher de sopa do milho fermentado, misturado com a alimentação regular deles. Coloquei numa tigela separada e observei atentamente. Para minha alegria, eles se aproximaram curiosos, cheiraram e começaram a comer com entusiasmo. O cheiro ácido do milho fermentado parece ser muito atraente para os porquinhos da Índia. Eles adoraram desde o primeiro momento. Nos dias seguintes, fui aumentando gradualmente a quantidade. No segundo dia, 2 colheres de sopa. No terceiro, 3 colheres. Sempre observando as fezes dos animais, porque qualquer mudança brusca na alimentação pode causar diarreia. Mas para minha satisfação, as fezes continuaram normais, firmes e bem formadas. Na verdade, percebi que até ficaram mais uniformes e saudáveis.
Após uma semana de adaptação, estabeleci uma rotina de oferecer o milho fermentado uma vez ao dia, de preferência pela manhã. A quantidade que descobri ser ideal foi aproximadamente 2 a 3 colheres de sopa para cada porquinho adulto. Claro que isso varia dependendo do tamanho do animal, do nível de atividade e da dieta geral, mas essa foi minha referência base. Os primeiros sinais de mudança. Vocês não têm ideia da minha emoção quando, após apenas 10 dias oferecendo o milho fermentado, comecei a notar as primeiras mudanças visíveis. O primeiro sinal foi a energia. Meus porquinhos ficaram visivelmente mais ativos, mais curiosos, correndo pelo cercado com uma vitalidade que eu não via há meses. Aqueles animais que antes ficavam quietinhos num canto, agora exploravam cada centímetro do espaço, brincavam entre si e faziam aqueles sons característicos de felicidade que todo criador adora ouvir. Depois veio a pelagem. Ah, a pelagem! Em cerca de 2 semanas, comecei a notar que o pelo deles estava ficando mais brilhante, mais sedoso ao toque. As falhas que alguns tinham começaram a preencher. A textura mudou completamente. Quando você passa a mão, sente aquela maciez e aquele brilho de animal realmente saudável. Era como se cada fio de pelo estivesse sendo nutrido de dentro para fora. A transformação do peso. Mas a mudança mais dramática, aquela que realmente me deixou impressionado, foi o ganho de peso. Eu pesava meus porquinhos semanalmente para acompanhar o desenvolvimento. Antes do milho fermentado, o ganho era de cerca de 50 a 100 gramas por semana no máximo quando ganhavam. Muitas vezes o peso ficava estagnado ou até diminuía um pouco. Com o milho fermentado, as coisas mudaram radicalmente. Na primeira semana, um ganho modesto ainda, cerca de 150 gramas no total entre os 7 animais. Mas na segunda semana, isso dobrou. Na terceira semana, eu mal podia acreditar nos números da balança. Meus porquinhos estavam ganhando peso de forma constante, saudável, sem ficar obesos, apenas atingindo o peso ideal que sempre sonhei para eles. Em 2 meses de alimentação com milho fermentado, meus 7 porquinhos ganharam coletivamente 130 quilos. Isso significa uma média de aproximadamente 18 quilos por animal, o que para porquinhos da Índia é uma transformação gigantesca. Eles saíram de animais magros e franzinos para porquinhos robustos, fortes, com boa cobertura muscular e uma camada saudável de gordura que os protegia. Por que o milho fermentado é tão eficaz? Depois de ver os resultados com meus próprios olhos, mergulhei ainda mais fundo na ciência por trás disso. Quero compartilhar com vocês o que aprendi, porque entender o porquê nos ajuda a fazer melhor. O milho fermentado é superior ao milho comum por vários motivos fundamentais. Primeiro, a digestibilidade. Como mencionei antes, a fermentação quebra as estruturas complexas do milho, tornando muito mais fácil para o sistema digestivo dos porquinhos extrair os nutrientes. Isso significa que eles aproveitam muito mais de cada grão consumido. É como se você estivesse dando 3 grãos de valor nutricional em um único grão fermentado. Segundo, os probióticos. Durante a fermentação, milhões de bactérias benéficas se multiplicam no milho. Quando os porquinhos consomem esse milho, essas bactérias colonizam o intestino deles, melhorando dramaticamente a saúde digestiva. Um intestino saudável significa melhor absorção de todos os nutrientes, não só do milho, mas de toda a dieta. É um efeito cascata maravilhoso. Terceiro, a multiplicação de vitaminas. As bactérias durante a fermentação produzem vitaminas do complexo B em quantidades muito maiores do que existiam no milho original. Essas vitaminas são essenciais para o metabolismo, para a saúde da pele e do pelo, para a produção de energia. É por isso que meus porquinhos ficaram tão ativos e com o pelo tão bonito. Quarto, a biodisponibilidade mineral. O milho contém minerais importantes, mas também tem compostos chamados fitatos, que se ligam a esses minerais e impedem sua absorção. A fermentação degrada esses fitatos, liberando os minerais para serem absorvidos. Cálcio, fósforo, magnésio, zinco.
todos ficam mais disponíveis. Cuidados importantes e erros a evitar. Como em qualquer técnica, existem cuidados que você precisa ter para garantir o sucesso. Vou compartilhar os erros mais comuns que vejo outros criadores cometendo e como evitá-los. O primeiro erro é usar água clorada. O cloro mata as bactérias, incluindo as boas que queremos para a fermentação. Se você só tem acesso à água clorada, deixe-a descansar em um recipiente aberto por 24 horas antes de usar, ou use um filtro. Segundo erro é vedar completamente o recipiente. Já vi pessoas fecharem o pote com tampa rosqueada bem apertada. Isso é perigoso. Os gases da fermentação vão acumular e podem até fazer o recipiente explodir. Sempre use uma cobertura que permita a saída de gases. Terceiro erro é não mexer o milho diariamente. Se você deixar parado, a parte de cima pode mofar enquanto a parte de baixo fermenta bem. Mexa pelo menos uma vez ao dia para garantir fermentação uniforme. Quarto erro é deixar fermentar demais. Existe um ponto ótimo, e depois disso, o milho começa a ficar com um cheiro forte demais, muito ácido, e pode até começar a estragar. Aprenda a reconhecer o ponto certo e use na hora ideal. Quinto erro é oferecer em excesso. Só porque o milho fermentado é incrível, não significa que deve ser a única coisa na dieta. Os porquinhos da Índia precisam de uma dieta variada com feno, vegetais frescos e o milho fermentado como um suplemento poderoso, não como alimento único. A rotina perfeita de alimentação. Com base na minha experiência, desenvolvi uma rotina que funciona perfeitamente. Pela manhã, primeira coisa que faço é oferecer o milho fermentado fresco. Deixo disponível por cerca de 1 hora e depois removo o que não foi consumido. Isso evita que fique exposto ao sol e perca qualidade. Durante o dia, mantenho feno de capim de alta qualidade sempre disponível. O feno é essencial para a saúde dental e digestiva dos porquinhos. Eles precisam roer constantemente para desgastar os dentes que crescem continuamente. No final da tarde, ofereço uma variedade de vegetais frescos. Meu mix favorito inclui folhas de couve escura, folhas de cenoura, pimentão vermelho ou amarelo rico em vitamina C, um pedacinho de pepino para hidratação e algumas ervas como salsinha ou coentro. Vários vegetais para garantir uma ampla gama de nutrientes. Água fresca e limpa está sempre disponível, trocada pelo menos 2 vezes ao dia. Uso bebedouros de mamadeira que mantêm a água limpa e fresca por mais tempo. E continuo oferecendo uma pequena quantidade de ração peletizada de boa qualidade, específica para porquinhos da Índia, que garante vitamina C suplementar e outros nutrientes essenciais. Outros benefícios que observei. Além do ganho de peso impressionante, notei outros benefícios maravilhosos que não esperava. As fêmeas que antes tinham ciclos reprodutivos irregulares começaram a ter ciclos mais previsíveis e saudáveis. Os machos desenvolveram melhor musculatura e ficaram mais territoriais de forma saudável, mostrando comportamentos naturais mais pronunciados. A saúde respiratória também melhorou. Antes, ocasionalmente, algum porquinho tinha espirros ou secreção nasal leve. Depois do milho fermentado, esses problemas praticamente desapareceram. O sistema imunológico deles claramente ficou mais forte. As unhas e dentes também mostraram melhora. As unhas cresciam mais fortes e saudáveis, precisando de menos aparos. Os dentes, embora continuem crescendo normalmente como em todos os roedores, pareciam mais brancos e fortes, adaptando para diferentes estações. Uma coisa interessante que aprendi ao longo dos meses é que você precisa adaptar o processo de fermentação conforme a estação do ano. No verão, com temperaturas mais altas, a fermentação acontece muito mais rápido. Preciso ficar atento para não deixar passar do ponto. Às vezes, em 3 dias já está perfeito. No inverno, o processo é mais lento. Já tive lotes que levaram 1 semana completa para atingir o ponto ideal. Aprendi a ser paciente e não apressar o processo. Qualidade é sempre melhor que velocidade. Uma dica para o inverno é colocar o recipiente num local levemente mais quente da casa, mas nunca diretamente sobre fontes de calor. Um canto da cozinha onde circula o ar quente do fogão, por exemplo, pode ajudar. O custo-benefício.
Vamos falar de uma parte importante para qualquer criador: o aspecto econômico. O milho é relativamente barato, especialmente se você comprar em quantidades maiores diretamente de produtores ou cooperativas. Comparado com rações especializadas e suplementos, o milho fermentado é incrivelmente econômico. Faço as contas. Um saco de 20 quilos de milho custa aproximadamente o equivalente a 2 ou 3 embalagens de ração premium. Mas esse milho, quando fermentado, rende muito mais e traz benefícios que nenhuma ração comercial consegue igualar. Os probióticos naturais que você compra em lojas especializadas custam uma fortuna. E estão ali no milho fermentado de graça. Além disso, animais mais saudáveis significam menos gastos com veterinário. Desde que comecei com o milho fermentado, praticamente não tive mais problemas de saúde com meus porquinhos. Isso representa uma economia significativa no longo prazo. Compartilhando a técnica. O mais gratificante dessa jornada tem sido compartilhar o conhecimento com outros criadores. Já ensinei dezenas de pessoas a fazer milho fermentado, e os relatos de sucesso são incríveis. Criadores que estavam quase desistindo porque seus animais não se desenvolviam bem. Hoje têm criações prósperas e saudáveis. Recebi mensagens emocionantes de pessoas dizendo que seus porquinhos finalmente atingiram o peso ideal, que a taxa de mortalidade caiu drasticamente, que os filhotes nascem mais fortes e vigorosos. Cada história dessas aquece meu coração e me motiva a continuar compartilhando. O futuro da minha criação. Hoje, olho para meus porquinhos e mal consigo acreditar na transformação. Aqueles 7 animais magros e sem vida se tornaram exemplares robustos e saudáveis. Alguns até se tornaram reprodutores, e os filhotes que nascem já recebem milho fermentado desde o desmame, crescendo fortes e saudáveis desde o início. Expandir minha criação com confiança. Antes tinha medo de não conseguir manter os animais saudáveis, mas agora sei que tenho as ferramentas certas. O milho fermentado não é um milagre, é ciência aplicada com amor e dedicação. Considerações finais e minha mensagem para você. Meu amigo criador, minha amiga criadora, se você chegou até aqui, tenho certeza de que está comprometido com o bem-estar dos seus animais, assim como eu. O milho fermentado transformou minha criação de porquinhos da Índia de uma fonte de preocupação para uma fonte de orgulho e satisfação. Não estou dizendo que é a solução para todos os problemas. Cada criação é única, cada animal é único. Mas estou compartilhando honestamente o que funcionou maravilhosamente para mim. Vale a pena tentar, experimentar, adaptar para a sua realidade. Comece pequeno, observe seus animais, aprenda com o processo. A natureza é sábia e quando trabalhamos com ela usando técnicas ancestrais como a fermentação, os resultados aparecem. Seja paciente, seja consistente e, acima de tudo, seja observador. Lembre-se sempre, criar animais é uma responsabilidade, mas também é uma alegria imensa. Ver seus porquinhos saudáveis, ativos, felizes, não tem preço. É uma recompensa que dinheiro nenhum compra. E quando você encontra uma técnica como o milho fermentado que potencializa tudo isso, você tem a obrigação de compartilhar com a comunidade. Espero sinceramente que este conhecimento ajude você tanto quanto ajudou a mim. Implemente, experimente e depois volte aqui nos comentários para contar sua experiência. Quero saber como seus porquinhos reagiram. Quais foram suas observações, suas dúvidas? Vamos construir juntos uma comunidade de criadores cada vez mais informados e bem-sucedidos. Se este conteúdo foi útil para você, não se esqueça de deixar aquele like maroto, compartilhar com outros criadores que possam se beneficiar e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, onde continuarei compartilhando técnicas e experiências reais da minha criação. Ative o sininho das notificações porque tem muito conteúdo bom vindo por aí. Sua jornada de transformação começa agora. Pegue um balde, compre um pouco de milho e comece hoje mesmo a preparar seu primeiro lote de milho fermentado. Daqui a algumas semanas você vai olhar para seus porquinhos e ver a mesma transformação incrível que eu vi.
E quando isso acontecer, você vai entender por que estou tão empolgado em compartilhar isso com vocês. Um grande abraço, muita luz, muita prosperidade para a sua criação. E até o próximo vídeo, onde continuaremos essa jornada incrível de aprendizado e crescimento juntos. Sucesso na sua criação. E lembre-se, animais felizes e saudáveis são o reflexo de criadores dedicados e apaixonados como você.